Olá, bem-vindo ao nosso curso Comunique-se Bem e Venda Melhor. Eu sou Ana Cláudia Vesal, especialista em comunicação e marketing. Trabalho com mentoria em marketing e coach, sou a criadora do programa Habilidade Vencedora e do Retórica Classe, um curso onde você desenvolve, aprende a desenvolver habilidades comunicacionais que auxiliam você no mercado em que você está inserido, independente da área que você esteja. Essa aqui é a nossa primeira aula deste curso. E aí, você sabe qual realmente é a importância da comunicação para o mercado das vendas? Em vendas é terminantemente importante que o vendedor conheça tudo a respeito do produto ou do serviço que ele está oferecendo. Saiba técnicas de venda, fechamento, as condições do mercado e principalmente o tipo de bônus, promoção e tudo que vem agregado junto ao produto ou serviço que possa levar para o seu cliente. A diferença é que muitos vendedores utilizam técnicas específicas e persuasivas de comunicação para atrair mais clientes e automaticamente vender mais. Porém, nós temos uma gama muito grande de mercado que não sabe utilizar a comunicação de maneira adequada, não sabe potencializar o que eles têm de melhor e, principalmente, através da potencialização da comunicação, apresentar o produto ou serviço para o cliente de uma maneira extraordinária, que não deixe brecha para o cliente não comprar de você. E isso é feito, sabe de que maneira? Sabendo se comunicar adequadamente com o seu consumidor, sabendo como levar até ele essa mensagem de maneira adequada e específica, utilizando palavras corretas, gestos adequados, tom de voz corretamente, sorriso na hora certa, tudo, a sua postura, a maneira como você utiliza os gatilhos emocionais, fazendo as perguntas adequadas, sabendo como dirigir uma boa pergunta aberta, tudo isso influencia e é comunicação. No nosso cotidiano do dia a dia, nós temos muita facilidade em nos comunicar e passa despercebido. Muitas pessoas acreditam que basta falar, basta eu dizer o que é que o produto tem, para que ele serve e como ele serve. E isso já funciona. Bom, não é bem assim. Na verdade, quando você busca uma comunicação específica, adequada, planejada e bem trabalhada, você auxilia todo esse processo de venda. E aí você também pode utilizar algumas ferramentas comunicacionais que você já vem usando no seu dia a dia, desde que você nasceu e não se deu conta ainda, até para fidelizar o seu cliente, fazer com que ele jamais deixe de ser seu cliente, utilizando essas técnicas também no pós-venda. Isso é importante e é fundamental. Então vamos lá, rapidão, vou apresentar aqui para vocês algumas técnicas de venda e vou dar exemplo de como a gente faz para que possamos usar a nossa comunicação de maneira correta e aí fazer com que o cliente fique conectado diretamente com você. A comunicação é fundamental para que o cliente sinta-se bem na negociação e assim você possa fidelizá-lo utilizando alguns tipos de gatilhos emocionais. Essa é a primeira dica. Digamos que você chega à loja, você vai comprar um determinado produto e aí, de repente, o vendedor se aproxima de você e diz assim, em que posso lhe ajudar? Ou, o que é que o senhor deseja? O que é que o senhor está buscando? Então, já começou com pergunta totalmente fechada, né? Já começou sem querer entender bem o que realmente você está necessitando. Porque quem vende produto, simplesmente, o que é que ele está fazendo? Ele só está vendendo um produto e um serviço? Uma coisa? Não, ele está atendendo a necessidade do consumidor. Ele está atendendo a necessidade do consumidor que se liga a outras pessoas, como a família, amigos, ambiente de trabalho. E isso deve ser sim levado em consideração. Quando você busca comprar um produto ou um serviço, você busca atender a uma necessidade que você tem naquele exato momento. E quando o vendedor lhe pergunta em que é que posso lhe ajudar, muitas vezes ele está sendo invasivo e não está lhe dando uma brecha para isso. Então a maneira correta da abordagem seria dar um bom dia, uma boa tarde e aí deixar você se sentir bem, dizer pode ficar à vontade dentro da nossa loja. E o cliente então começar a olhar e o vendedor começar a observar de longe. Muitas vendas são perdidas por conta dessa abordagem. Uma outra coisa que é extremamente importante, que deve ser levada em consideração, é quando você entra dentro de uma loja, que você procura um
produto e não existe, você pergunta ao vendedor se tem aquele produto, ele diz, olha, a gente está sem esse produto no estoque, mas na hora da venda, o vendedor que ele sabe comunicar, que ele conhece tudo da loja, ele conhece tudo do produto, ele vai dizer, mas nós temos um outro produto que é superior a esse que você está buscando e que você pode, e que vai suprir, na verdade, todas as necessidades que você tem. A gente tem muita dificuldade nisso, em fazer essa venda de substituição de produto. As pessoas elas não se ligam muito nisso. Então é fundamental que você utilize todos os seus recursos comunicacionais, como a sua postura, o seu gesto, né? Você use palavras que levem o consumidor a se abrir mais para você, a lhe dar mais informação, tudo isso na abordagem. E aí ele vai começar a confiar em você. E não dizer assim, fulano é vendedor, quer vender de todo jeito porque quer ganhar dinheiro e precisa atingir a comissão. Então a gente deve levar esses parâmetros, sim, em consideração. Então vamos a um bom exemplo agora de pergunta aberta, que é para que fique bem claro para você da importância desse saber perguntar. Tá? E aí depois nós vamos falar do tom de voz, como você deve utilizar o seu tom de voz, principalmente na hora da abordagem para o cliente, seja por telefone, seja se você está falando com ele online, na internet, né? Seja presencialmente. Então, primeiro, pergunta aberta e pergunta fechada. A pergunta aberta é aquela que dá margem para que o cliente possa te mandar, né, te passar, na verdade, mais informações a respeito do que ele necessita. Pergunta fechada é quando a gente conduz o cliente a nos dar respostas curtas, rápidas, objetivas, sem muita informação. E aí, quando a gente faz muita pergunta fechada, acaba que o cliente vai olhar para você e vai dizer assim, poxa, que vendedor mais antipático. Quando você faz pergunta aberta é porque você está demonstrando interesse realmente na necessidade dele. Vamos então ao exemplo de pergunta aberta. Bom, então vamos lá. Eu vou aqui te mostrar algumas perguntas, né, abertas, caso você ainda tenha alguma dúvida com relação a isso. Mas é muito importante que quando a gente pergunta, a gente saiba ouvir. Então preste bem atenção. Pratique a escuta atenta. Ouça atentamente o que os clientes estão falando para você, tá bom? Então, vamos lá. Para comunicar-se melhor, né, e vender-se muito bem, é preciso que você saiba perguntar. Qual produto você gostaria de comprar e não encontrou em nossa loja? Caso o cliente entre na loja, vá saindo, você se deu conta, vai lá e faz uma abordagem educadamente para ele, né? Que tipo de produto você está buscando e não encontrou aqui? E porque muitas vezes, como eu já falei anteriormente, você pode ter um produto genérico que possa auxiliar essa questão que o cliente está tentando sanar, esse problema dele, na verdade. O que você e só você pode fazer de diferente para alcançar os seus objetivos? Veja que essa pergunta também é uma pergunta aberta, porque a pessoa vai falar bastante, né? O que é que você pode fazer de diferente para alcançar seus objetivos? Então, quando você faz isso, a pessoa vai começar a explanar, ela vai começar a refletir, a pensar e vai falar e vai lhe transmitir mais informação. Por qual motivo você acha caro o valor deste produto? Isso aí é quando a gente vai arrematar uma objeção. Bom, que aqui a gente não está falando da questão de objeção e sim de comunicação para vender mais, mas quando em geral as pessoas sempre focam muito no fator preço. E aí, o que é que você faz? Pergunta, qual o motivo que você acha caro, né, o valor desse produto? Porque uma pesquisa recente foi divulgada e disse que a gente acreditava que as pessoas sempre compravam pelo preço, achava que o valor sendo barato se vendia mais, quando na verdade é o quarto ponto fundamental. Então a pesquisa apontou que preço está em quarto lugar e não vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é atendimento e agregação de valor. Qual a sua necessidade? Como podemos ajudá-lo? São perguntas também abertas. Qual é a sua necessidade? O cara vai dizer assim, minha necessidade é... e acabou. Não vai fazer isso. Ele vai realmente expressar a sua necessidade. Esses são alguns exemplos de perguntas que você pode fazer, perguntas abertas dentro da sua comunicação, tá? Até mesmo se você for fazer uma parceria. Por exemplo, você vai conseguir fazer algum tipo de negócio e aí você vai abrir todo esse leque de acordo com essa questão levantada. Qual a sua necessidade? Qual a necessidade da sua empresa? Por que você procurou a nossa para fazer essa parceria? E por aí vai. É assim que funciona. Mas atenção para o seu tom de voz. Sabe pessoas apáticas? Que de repente você entra dentro de uma loja e aí o vendedor aproxima-se de você e faz bom dia.
Parece que ele está triste ou em um velório, ou que ele foi obrigado a ir para o trabalho naquele dia. Então, o tom de voz ele é fundamental, ele fala muito. A sua respiração também fala muito. Se você trabalha, por exemplo, vendendo por telefone, tenha cuidado com a respiração, com a pronúncia dos dígrafos e com a pronúncia correta das palavras. Se você atende presencialmente, tenha a cuidar da sua postura e também a sua respiração. Quando você conversa com alguém que a pessoa está assim, muito ofegante, e ela está ofegando demais, você tem dificuldade de compreender o que é que ela está passando, o tipo de mensagem que ela está transmitindo. Então, muitas vezes o emissor ofegante, ou você vai acreditar que ele está nervoso, ou que ele está passando algum problema, ou então ele não vai te transmitir a segurança necessária para que você possa comprar dele. A respiração é importante e o tom de voz também. Vamos passar segurança para as pessoas. Vamos transmitir um tom de voz adequado, né? Muitas pessoas, quando chega, por exemplo, oi, bom dia. Em que posso lhe ajudar? Ou bom dia, meu nome é Ana Cláudia Bezal, sinta-se à vontade na nossa loja. É uma coisa. E aí, se você chega e eu faço, bom dia, eu sou Ana Cláudia Bezal, seja bem-vindo à nossa loja, sinta-se à vontade. É outra coisa. Já tem vendedor que fala muito alto, cuidado com isso. Nem falar muito baixo, não falar muito alto, não falar num tom triste. Procura equilibrar bem a sua voz, né? Dar um certo equilíbrio à sua voz para que o cliente possa se sentir mais à vontade e confortável na sua presença. Isso é importante, porque você chegar numa loja, você ser atendido ou atender o telefone de um call center, enfim, e a pessoa falar, senhora, bom dia, como é que você está? Seja bem-vindo à nossa loja. Ou, bom dia, seja bem-vindo à nossa loja. É extremamente incomoda, né? Se for um período curto só de bom dia, seja bem-vindo à nossa, mas você já imaginou você ter um diálogo com uma pessoa que fala muito alto durante muito tempo? Incomoda e incomoda bastante. Então vamos ter um pouquinho de cuidado com o tom da nossa voz. Vendedores que falam muito alto, eles tendem, pode até ser que eles consigam vender por outros artifícios de persuasão, mas o volume da voz ele influencia bastante. Muito baixo, muito alto, não é ideal. Então, encontre o tom correto da sua voz, tá? E aí? Como é que eu faço para encontrar o tom correto da minha voz? Presta atenção que eu vou te ensinar isso aqui agora, que é uma coisa que eu ensino no Retórica Class, mas eu vou dar de bônus aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, presta atenção. Para você encontrar o tom ideal da sua voz, o que é que você tem que fazer? O seguinte exercício. Isso ajuda. Você vai observando, tá? Você vai observando, você vai encontrar um tom que você fale, depois que você faz isso, você procura ler uma frase com a respiração correta, respirando sempre com o diafragma, ler uma frase, você pega uma frase, você tenta ler essa frase, uma voz mais alta, uma voz baixa e tenta equilibrar esse tom de voz. Grava no teu celular, depois que você gravar, você vai ouvir, você vai observar, mas faça essa observação sendo crítico com você mesmo, para que você encontre o tom ideal. E o tom ideal da voz, ele não força nossas cordas vocais e ele deixa com que a sua voz fique mais doce, mais serena, nítida e clara. Tá bom então? Bom, essa aqui é a nossa primeira aula. Se você gostou, mais uma vez te dou as boas-vindas aqui ao nosso curso. Então vamos continuar com esse nosso bônus especial aí para você.